Olá amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Sempre temos aqui um entrevistado do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso. Eu falo sempre que o nosso programa ele é um treinamento de 1 hora, ele é uma mentoria de 1 hora. Por quê? Porque o foco aqui é você, o sucesso aqui é você. Esse programa ele é feito exatamente para que você se desenvolva mais, cresça mais e tenha mais resultados na sua vida. Por isso que a gente sempre pede, faça o programa com a gente, mande sugestões de programa através do nosso WhatsApp DDD 85 999598754, o nosso Instagram André Pimentel Sucesso, no YouTube André Pimentel Sucesso. Faça o programa com a gente. O nosso programa tem o patrocínio de AV Castanhas. Eita, que negócio bom é comer uma castanhazinha, né? AV Castanhas, amêndoas, empresa responsável pelo beneficiamento de castanha de caju há mais de 10 anos no mercado, levando qualidade e sabor para os nossos clientes. Castanha in natura, castanha salgada, castanha doce, vários tipos de castanha, você do Brasil todo, procure AV Castanha. O nosso Instagram é AV Amêndoas BR e o nosso telefone é o DDD 85 981861818, procurar o Valdeir, e 859-8104-1818, falar com o Júnior. AV Castanha, você que tem empórios pelo Brasil todo, distribuidoras, castanha é saúde, castanha é negócio, castanha é sucesso. Hoje nós vamos falar com a nossa entrevistada, que é a Kelly Linhares, ela é CEO da XK Consultoria. É isso, Kelly? Isso mesmo. Tudo bem, Kelly? Que prazer ter você aqui no nosso programa. Tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre a XK Consultoria, vamos falar sobre a consultoria da Kelly, é voltada para a área de saúde. Então nós vamos falar muito hoje, você que tem hospital, clínicas, quer montar uma clínica, por isso que eu sempre falo, papel e caneta na mão, porque várias dicas de sucesso saem aqui no nosso programa. E uma dica de sucesso pode transformar a sua vida. Tá? Vamos falar sobre consultoria empresarial no segmento da saúde, mas serve para todas as empresas, que nós vamos falar muito da área financeira, não é isso, Kelly? Isso mesmo. É fácil ter uma consultoria, Kelly, na área de saúde? É fácil administrar um hospital, administrar uma clínica, Kelly? Não, não é fácil. Tudo precisa de processos. Mas com um bom processo, com uma boa gestão, a gente consegue. Equipes profissionais capacitados, tudo isso a gente consegue. Isso. E treinar essa equipe, como é que é, Kelly? Como é que funciona? Não... Eu vou fazer uma pergunta direto contigo assim. Kelly, eu tenho uma clínica ou eu tenho um hospital e eu vou procurar uma assessoria, né? É o que eu digo sempre, procure um especialista. As pessoas falam assim, Kelly, é caro. Caro é fechar uma empresa. Isso sim é caro. Você tem um especialista que vai resolver todos os seus problemas, que você vai ter administrativamente, financeiramente, não é caro, é investimento. Então, Kelly, eu quero montar uma clínica, um hospital, ou eu já tenho uma clínica e um hospital que não estou conseguindo administrar, eu vou procurar a XK Consultoria. Qual é o apoio que você me dá? Caro, na verdade, só pegando o seu gancho, é desmanchar um sonho, né? Não é nem... Fechar uma empresa é você fechar o seu sonho. Que, na verdade, eu tenho certeza que qualquer coisa que a pessoa vá montar, ela idealizou, ela criou, ela buscou fazer aquilo ali para ela. Investiu, né? Investiu, perdeu tempo, gastou energia de pessoas que ficam ao redor dela para estar montando aquele empreendimento. Então, assim, o diferencial da consultoria na área de hospitalar, na área médica, é porque existem algumas peculiaridades, como credenciamento de planos de saúde, os impostos que são um pouco mais caros, então você tem que estar ligada, tem que ter um contador que tem experiência nessa área. A documentação, ela não é fácil tirar, você tem que ter um conhecimento de vigilância sanitária, alvará, Anvisa, tudo que é necessário. Então, assim, são passos a passos que a gente vem fazendo para montar uma clínica ou hospital. É vantajoso? Qual é o custo disso? Onde você quer montar seu hospital? Então, tudo isso a gente vai abordar esses temas aqui para a gente entender. Eu quero montar um hospital para a classe C e D. Eu vou montar ele onde não passa ônibus, onde não passa metrô, onde não tem acesso? Olha quantas dicas de sucesso. Olha quantas dicas de sucesso. Você falou aí agora, Kelly, de um assunto, eu fazendo uma mentoria com
a pessoa que se formou em medicina e ela me procurou para que pudéssemos, ela tem um planejamento de montar uma clínica. E aqui nós temos uma cidade a 20 quilômetros de Fortaleza, ela quer montar lá. Aí eu fiz algumas perguntas básicas para ela. Como é que você chegou à ideia de montar nessa cidade? Não, eu estava dando uma olhada para a pesquisa, eu digo, ok. Quantos habitantes tem nessa cidade? Não sei. Quantas clínicas iguais às suas tem nessa cidade? Não sei. E ela estava tudo para montar lá, já estava até alugando o espaço. Aí eu falei, você não tem dados nenhum. Eu falei assim, qual a renda per capita dessa cidade? Não sei. Qual a classe que você vai atender? A, B, C, D? Ela falou, não sei ainda. Eu falei, como é que você vai alugar um ponto já? Sem ter tudo isso. Então é para vocês entenderem o que a Kelly falou aqui. Se você vai montar algo, procure um especialista que vai lhe dar, porque essa pessoa que falou comigo, se ela alugasse esse espaço, ela ia passar pelo menos 1 ano a 1 ano e meio até ter todas essas informações, o negócio pegar, gastando dinheiro. Agora ela fez ao contrário. Ela já está com 90 dias, está toda estruturada, sabe tudo e o que ela me disse, Kelly? Ela ia alugar um ponto em um local que não tem nada a ver com o negócio dela. Então, para vocês entenderem, procure um especialista. Olha quantas dicas de sucesso a Kelly deu aqui. Os órgãos competentes que tem que ter, os registros, os alvarás, as licenças, não é isso? O credenciamento junto aos planos de saúde. E isso você sabe fazer com muito maestria, não é isso, da XK? Sim, sabemos por 20 anos, né? Só isso, né? No mercado, na área da saúde. Você está 20 anos nesse segmento? 20 anos como diretora de hospital. E acabou que, na verdade, a XK surgiu por uma procura de vários médicos. Você pode me ajudar? Você pode me dar uma dica? Você pode vir aqui na minha empresa? E como eu trabalhava fixo como diretora dentro de um hospital, então eu acabava fazendo esse tipo de trabalho à noite. Eu falava, olha, posso ir mais à noite. E aí posso ir horário de almoço, posso ir sábado, domingo. E acabava que era certa frustração, porque eu identificava o problema do crescimento dele, do não crescimento, eu identificava tudo que a gente precisava fazer, mas eu não conseguia executar. E não tinha pessoas tão competentes para fazer a execução daquele trabalho. Não adiantava, eu até tentava explicar, faça assim, assim, assim. E voltava para a minha empresa na qual eu trabalhava e eu tinha que cumprir determinados horários. E depois de um bom tempo, depois de muita procura, muito tudo, eu decidi realmente abrir mão de ser diretora de hospital e trabalhar e montar a empresa de consultoria. Então, hoje eu consigo atender realmente a todos que me procuram de uma forma agora eu digo, total, durante o dia inteiro. Eu consigo executar. Full time, né? Eu consigo treinar a equipe, eu consigo treinar o administrador, eu consigo contratar um administrador para aquela empresa e deixar ela funcionando. Eu consigo dar uma assessoria, uma consultoria, uma gestão dentro, uniforme, né? Eu não só digo o que a pessoa tem que fazer e saio, porque se a gente não estiver dentro, constantemente olhando, observando, de 7 da manhã às 7 da noite, o horário de funcionamento, cada horário tem um time. De manhã, às vezes, é muito lotado, à tarde é um pouco vazio. Então, o que a gente faz para trazer mais paciente para a tarde? Ter o equilíbrio, né? Para tirar aquele fluxo de manhã que tem um índice de reclamação. Então, quando a gente fica full time dentro da empresa, que a gente pega a consultoria, a gente consegue enxergar muitas coisas e fazer um bom trabalho. Então, o resultado que essa pessoa que contrata a gente vê, ele é um resultado rápido. Certo. Você falou aí, quando você estava paralelo, né, com o hospital e na consultoria, eu tenho o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana, que nós ministramos cursos, palestras, treinamentos, e a consultoria empresarial. Consultoria empresarial tem mais de 20 anos. Eu também fazia paralelo no banco. Eu trabalhava em um banco e como eu tinha várias empresas que nós colocávamos o dinheiro do banco na empresa, eu fazia consultoria gratuito para eles, mas era complicado mesmo o time, né, de você não estar presente. Foi ali que começou tudo com a consultoria do Pimentel. E quando realmente eu resolvi sair do banco para ter a consultoria, que começou tudo com a nossa consultoria, realmente o full time era muito importante, de você estar na empresa. E uma coisa importante, Kelly, eu fiz um treinamento com você de coach, né? Nós participamos de um treinamento aí de 15 dias de coach, há uns 7 anos atrás. Quando eu me preparei, foi quando eu para cuidar de pessoas, que eu descobri que antes de eu cuidar de empresa, eu preciso cuidar de pessoas. Porque a consultoria ela é passageira.
Quando você contrata uma consultoria, você não contrata uma empresa para o resto da vida, não. A não ser que você queira, é diferente. Mas ela é passageira. E depois, quem é que cuida desse processo? São as pessoas que estão lá administrando a empresa. Ok? Então nós precisamos primeiro cuidar de pessoas, que é o que eu vi na Kelly, que ela se preparou também empresarialmente, ela treinou, ela foi fazer treinamentos de desenvolvimento humano, ela foi fazer os treinamentos específicos dentro da área dela, para que ela tenha uma consultoria completa. E isso eu vejo no seu dia a dia. Vejo você viajando o tempo todo, porque a gente vai acompanhando as pessoas, né? Então isso é muito importante. Você ter dentro da sua empresa pessoas preparadas. Pessoas preparadas. Quando você tem pessoas preparadas dentro da sua empresa, pode acreditar que muitos problemas que você tem hoje, a solução vem junto com a consultoria empresarial. Às vezes eu falo aqui de consultoria, eu digo muito para o nosso público, nós não estamos vendendo aqui consultoria, nós estamos falando para vocês como é bom ter uma consultoria dentro da sua empresa, como é bom ter um especialista, né? É verdade. Kelly, como surgiu a XK? Existe algum preconceito em consultoria que você, quando você vai nas empresas, existe algum tipo de preconceito? Existe. Na verdade, o nome consultoria, ele ficou muito relacionado com consultar. Você vai ali, você diz o que tem que fazer, ou você aplica um questionário e você vai embora e quer um resultado que está toda uma equipe trabalhando num fluxo que nem eles entendem. Os médicos estão dentro do consultório atendendo o paciente e, no fundo, ninguém respondeu o questionário ou responde de qualquer forma, porque daqui uma semana, na segunda-feira, a consultoria estar lá e vai ter que pegar os questionários para fazer indicadores. Então, assim, não funciona. Só que o nome consultoria, gente, eu não tirei o meu nome consultoria. Algumas pessoas vieram conversar comigo, eu falei, não, porque eu faço a parte de gestão integrada, sim. Eu fico dentro da clínica, minha equipe fica dentro da clínica, do hospital, a gente acompanha, a gente vai em todos os setores, a gente entende tudo o que está se passando dentro do hospital, a gente vê a equipe que realmente quer que aquilo ali dê certo. Então, a gente chama a equipe para junto da gente, a gente faz um treinamento, a gente faz todo o formato para poder fazer com que tudo isso funcione. Então, quantas vezes a gente vai apresentar ou falar de consultoria, as pessoas já têm aquele trauma, já passou tanta consultoria por aqui, pediu dinheiro e não fez nada e foi embora. Já escutei muito isso. Já escutei muito isso, Kelly. Que teve uma consultoria que foi lá, cobrou e não solucionou o problema. E aí, quando você escuta isso, como é que faz? Eu fico triste, porque eu queria que as pessoas entendessem que em alguns lugares, como varejo, como indústria, você consegue botar um indicador, você consegue fazer algo mais voltado para esse tipo, mas o hospital, ele é muito humanizado, ele é muito humano. E às vezes eu não tenho mão de obra suficiente, ou às vezes eu tenho, mas teve intercorrências em cirurgias, teve intercorrências em outros aspectos, e que normalmente quando tem intercorrência eu tenho que pegar aquela equipe que ia fazer determinada coisa e volto para continuar nas intercorrências. Então, assim, não é uma escala, você não trabalha com escala, você trabalha de fato com vidas, com seres humanos. Então não é tão simples assim, é diferente. Qual a maior, tipo assim, eu como paciente de clínicas e hospitais, né, eu sou muito sincero, eu vejo um atendimento, não vou generalizar, mas eu vou botar que é mais de 60% um atendimento muito ruim, principalmente das pessoas, de telefone na recepção. Eu fui no cardiologista, tem um cardiologista aqui da nossa cidade, muito bom, e eu estava tentando ligar o tempo todo e não conseguia. Mas eu passei assim uma semana tentando, mas chamava o tempo todo e caía ligação. Ninguém atendia. Aí depois de uns 8 dias eu consegui uma ligação. Ok, aí marquei a consulta. Quando eu cheguei lá na clínica, meu horário era às 16 horas, eu acabei sendo atendido às 17, às 19, pra você ter uma ideia. Mas quando eu cheguei para a recepcionista e falei assim para ela, poxa, eu estou tendo dificuldade em falar com vocês. Comecei a explicar, ela falou assim, não, aqui é assim mesmo, tem que ficar tentando. Eu falei, desse jeito, ela me atendeu desse jeito, eu falei, mas eu tenho uma semana, como o doutor Florentino é muito bom, eu conheço ele, ela falou, aqui funciona assim, se quiser tem que ter paciência. A recepcionista falou isso comigo. Ou seja, é uma pessoa que não está preparada para estar numa recepção atendendo clientes. Como o médico é muito bom, acaba tendo pacientes. Mas se o médico for
Aí a hora que você vê clínica fechando, hospitais fechando, às vezes não é nem pelo profissional, o médico profissional, é pela recepção. Mas isso é falta de treinamento? É falta de treinamento. E eu digo isso para todos os médicos, toda a equipe multidisciplinar, todo mundo que precisa fazer o seu papel. Aonde o médico precisa estar? Dentro do consultório. O que o médico está enxergando? Nada. Ele está ali atendendo você. Você for paciente dele, ele está ali atendendo. Quando você encontra, você pode fazer 1000 reclamações lá fora, inclusive esse questionamento com a secretária dele, mas quando você entra para ser atendido por ele lhe trata tão bem, ele tem um respeito tão grande por você, ele faz os exames necessários em você, que a dor que você sentiu lá fora, você esquece. Amenizou. Ameniza. E aí ele nunca vai ter o feedback real do que acontece fora do consultório dele. Porque hoje ele pode ser o melhor, bambambam, e ter 200 pessoas na porta do consultório dele. Mas amanhã chega outro cardiologista desse nível. Então, assim, não é só isso. E outra, volto a dizer, se eu estou procurando um médico, se eu estou procurando um consultório, se eu estou indo no hospital, é porque eu não estou bem, eu não estou legal. E as pessoas hoje, elas estão cada vez mais carentes, mais precisando de amor e carinho. E aí é diferente de eu entrar numa loja de roupa, eu estou ali porque eu quero comprar uma calça, uma blusa. No hospital eu não estou ali porque eu quero. Então as pessoas precisam ter mais empatia em relação a isso. Entendeu? Exatamente. Entender que o paciente não foi ali brincar, né? De ir em médico, né? Ele foi ali exatamente como você falou. Ele está com alguma demanda, ele está sentindo dores ou algo parecido. Então, é isso. E você, na nossa consultoria empresarial, eu faço nas empresas, eu tenho reunião com áreas separadas, inclusive com o pessoal da recepção. Eu digo sempre assim para você na recepção. E essa é uma dica de sucesso para você aí. Lembre-se, tudo começa na recepção. Porque o que acontece? Quando chega lá um empresário, vou falar de um empresário, né, alguém que trabalha com negócios, e você, uma recepcionista altamente atenciosa, crie relacionamento com aquela pessoa, porque aquele hospital, aquela clínica pode fechar, você pode ser demitida, e quando você for procurar emprego, você vai botar o currículo naquelas pessoas que você tem contato, que você atendeu muito bem, e você vai ser uma pessoa que o mercado lhe quer. Agora, quando é ao contrário? Isso mesmo. Eu falo muito isso para as meninas, eu falo, você não está trabalhando para o hospital X, você está trabalhando, ganhando conhecimento para você. Então, faça disso o seu respeito, o respeito ao próximo, o entendimento, o entender do convênio, o preenchimento de cadastros. Faça isso um aprendizado seu, para você não ser refém de ninguém, nem de um único lugar que você trabalha. E as pessoas passam a gostar de você. E às vezes a gente tem algum problema, André, que na verdade é assim. Às vezes o empresário, o dono do hospital ou da clínica, não vou gastar com treinamento, não vou treinar, depois ela sai. Gente, 1 milhão de vezes que ela saia e que ela saia do seu hospital e as pessoas sabendo da referência de onde ela veio, inclusive de um hospital que tem uma referência de um excelente atendimento, do que ela sair de um hospital porque ele fechou, porque ele não paga ninguém, ou porque ele trata mal as pessoas, ou porque ela tratava mal os pacientes daquele hospital. Pelo amor de Deus, uma pessoa treinada dentro da nossa equipe e sendo bem valorizada, ela não tem motivos para sair. Olha o que a Kelly falou aqui agora, mas eu vou só complementar. O diretor do hospital, da clínica, fala assim, mas é muito caro treinar funcionário. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. O caro é um profissional preparado ou o caro é um profissional incompetente dentro da tua empresa há 5 anos, sem dar resultado? Ok? Você está pagando lá o salário dele e ele não dá o resultado. Eu digo sempre, se você paga 2.000 a um funcionário e ele não dá o resultado, ele é muito caro, mas ele é muito caro. Se você paga 10.000 a um funcionário que ele dá muito resultado, ele é barato. Mas a escolha sempre vai ser sua, de ter profissionais competentes ou não dentro da sua empresa. Porque se você ficar, eu não vou treinar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, a sua empresa não cresce. É igual a evolução da tecnologia. Você tinha na época um celular que só ligava. Hoje o celular é uma vida. Se você continuasse com aquele celular de 15 anos atrás, a sua vida andaria hoje? É a mesma coisa quando você não tem profissionais competentes. E sabe quando é que eu estou medindo a competência hoje? Isso é uma dica de sucesso para vocês, tá? Dentro das empresas, é quando eu passo a não ter, eu tenho uma consultoria empresarial, junto com assessoria também,
com a mentoria, tudo dentro da empresa, e quando começa a diminuir ligações para mim. Porque no começo todo mundo te liga, né? O tempo todo, tá no problema, tá no problema, tá no problema. Quando você começa a sentir que isso, as ligações diminuíram, significa que está muito bom. E quando eles começam a ligar muito, mesmo depois de você ter treinado, é a hora que você tem tipo assim, o time, diz, poxa, tem algo acontecendo ali dentro, que às vezes, infelizmente, tem que fazer troca de funcionários, que é o que eu não gosto de fazer. Porque se eu tirar o João, eu tenho que botar o Antônio no lugar dele. Eu prefiro preparar o João, mas às vezes o João não quer. E aí como é que faz? Quando a pessoa não quer se autodesenvolver. Então, esse time, você como diretor da empresa, eu chego com a reunião com a diretoria e falo a seguinte frase, ó, comece a prestar atenção a partir de hoje, se aumenta a demanda de cobrança ou diminui em cima de vocês. Porque se aumentar, a minha consultoria não está funcionando. Se diminuir, a minha consultoria está funcionando. É o time que eu dou para eles. E depois de um mês eu pergunto, depois de 2 meses, depois de 3 meses, sempre eu estou perguntando para ele. Está diminuindo por quê? Porque como nós treinamos pessoas para que ela realmente resolva, é a hora que a diretoria começa a respirar. E isso acontece muito. Então, olha a dica que eu estou dando aqui agora de sucesso. Se você tem uma consultoria na sua empresa, começa a medir. Se depois da consultoria, as demandas que chegavam na sua sala aumentou ou diminuiu. Se aumentou, você não precisa da consultoria. Se diminuiu, você diz, opa, está funcionando. Aí o time da consultoria é você que escolhe, não? Quanto tempo você vai ficar lá dentro, né? Eu tenho uma empresa que eu estou há 12 anos. Eu tenho uma empresa que eu estou há 8 anos. Kelly, em que âmbito a XK pode ajudar, no geral, dentro do segmento da gestão e da saúde empresarial, das clínicas e hospitais? Eu vou até pegar um ganchinho seu aí em relação a esse do profissional. Eu dei uma consultoria numa clínica X e lá era muito grande, tinha 3 ou 4 andares e os pacientes eram atendidos, ficava a sala de ultrassom com 10 ultrassons no 2º andar. E essas pessoas eram atendidas no 3º, no 4º e a recepção era no térreo. E todas essas pessoas que eram atendidas e que tinham necessidade de um ultrassom, ia para o térreo para fazer um agendamento, junto com as pessoas que estavam chegando para consulta. Então, virava uma confusão. E aí, quando eu cheguei, que eu questionei isso, eu falei, por que essas pessoas do ultrassom não vão direto para o 2º andar? Essas pessoas são encaixadas, normalmente são idosos, elas já estão dentro da clínica, elas vai fazer o ultrassom e vai embora para casa, muito simplesmente assim. E eu não consegui entender isso, não, porque não pode, tem que descer para agendar. Eu falei, agendar uma coisa que o médico está lá sem fazer nada. Eu tenho 10 ultrassom, eu tenho uma equipe, eu tenho gente para ajudar na sala. Como assim? Então, assim, olha o tanto que essa empresa, ela não estava perdendo só dinheiro. Ela estava chateando o paciente. Porque o paciente já estava dentro da clínica, já tinha feito a consulta, já tinha feito o exame laboratorial, que era de uma empresa terceirizada, e o ultrassom, que era da clínica, que era dela, que tinha os ultrassonografistas trabalhando, a pessoa ia embora. Então, é um fluxo, às vezes, só no entendimento que atrapalha. E quando a gente fala eu costumo falar assim, cobrando, todo mundo que está fazendo a mesma coisa, está feliz, está super feliz. Quando chega uma consultoria, quando chega uma gestão, quando chega um diretor novo, qualquer um desses fatores, vai ter cobrança, vai ter mudança e cobrança. E o que as pessoas veem como isso? Não quero. Ele é chato, ela é chata, ela cobra, ela exige. Eu escuto muito isso, André. Eles são exigentes. Eu acho um saco. Por quê? Porque a pessoa estava ali de chinela havaiana, sentado, sem nenhum tipo de postura, de comportamento numa recepção. E sem nenhum tipo de vontade que a empresa ganhe ou não dinheiro, que o paciente seja ou não completamente atendido. Porque aquele valor do salário dela, ela vai receber no final do mês. Então, independente de eu colocar cobrança ou não, o valor dela vai ser o mesmo. Então, ela não quer esse tipo de trabalho, esse tipo de aborrecimento. Né? Então, o que é que acontece aí? Você está tirando as pessoas da zona de conforto. As pessoas estão numa zona de conforto. Se não vier nenhum cliente hoje aqui, graças a Deus, dá para eu ficar mexendo no meu celular. E, tranquilo. Eu vou assistir aqui um filmezinho aqui agora, uma série, da Netflix aqui no meu celular, está sem movimento. Mas ela não sabe que está sem movimento, que o emprego dela está em risco. Porque quem paga o salário dela não é o médico, não é o hospital, e sim os pacientes que vão lá. Só que pela falta de compromisso que esses profissionais que atendem primeiro, antes de chegar a consulta no médico, espanta os clientes. Porque hoje,
Para cada especialidade clínica e hospitalar, tem 10 concorrentes. Hoje tem muito. E você vai procurar quem? Se você está pagando a consulta. Você procura o melhor. Então, quando nós chegamos com a consultoria que realmente tira as pessoas da zona de conforto, existe às vezes até um bloqueio mesmo. Mas isso é comum. Porque quem é que não quer ganhar dinheiro passando o dia todo assistindo Netflix? Fofoca no telefone. Quem é que não quer? Acontece, você chega numa clínica também, eu observo tudo, porque como eu ministro palestra de treinamentos, de vendas, de empreendedorismo, de liderança, tudo nesse lado do desenvolvimento humano, e é o aspecto profissional, eu observo tudo, de atendimento à limpeza, certo? E às vezes eu chego no balcão lá na recepção e fico observando. Se eu estou numa recepção, o André Pimentel estiver numa recepção, um cliente chegou, eu paro tudo, nem que seja para dar bom dia para ele. Pô, bom dia, só um segundo que eu já lhe atendo. Já acalmou a pessoa, né? Mas a pessoa está lá no telefone celular. Independente de sendo profissional ou não a mensagem, a pessoa está ali em pé. 1, 2, 3, 4 minutos, 5 minutos. Aí quando ela acaba, ela bota o telefone lá. Pois não? Ou seja, isso não existe. Isso não existe. Atendimento é tudo. E aí uma outra observação que eu faço, quando eu vou numa clínica nova, Kelly, quando eu vou numa clínica nova, no horário normal, e eu chego lá, tem 3 gatos pingados, eu fico preocupado. Eu falo, porque às vezes é uma indicação, alguém indicou, procure o médico tal, aquele especialista. Quando você chega lá, aí eu faço algumas perguntas. Vocês atendem muita gente aqui durante o dia? A mulher diz, não, é por ordem de chegada. Pô, por ordem de chegada só tem 3 pessoas, eu digo, tem coisa errada aqui dentro. Aí eu já vou até ser consultado pelo médico desconfiado. Para você ter uma ideia. Então é por isso, por que empresas fecham, Kelly? Independente do segmento. Por quê? Atendimento, produto, conhecimento do profissional, tá certo? Agora, lembrando sempre que o primeiro é o atendimento. Isso é venda. As pessoas têm que entender que todos nós somos vendedores. Todos nós. Você na recepção, você é uma vendedora. Somos vendedores e educados, né? Porque dá bom dia, boa tarde, boa noite. Simples, né? É uma questão de educação. E atender a pessoa. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Quem é que não gosta de ser bem tratado? Então, todas as vezes, você médico, você diretor de hospital que está assistindo esse programa nosso, você que conhece alguém, pega esse programa nosso depois no YouTube, manda para esses médicos, para esses hospitais que entendam o que é que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de resultado. Isso. E a Kelly é especialista nessa área. É por isso que sempre aqui nós temos um especialista para falar sobre um segmento. Ela está falando do segmento hospitalar, mas a gestão é de âmbito geral na sua empresa. Tá certo? E aí, Kelly, como é que as pessoas buscam a consultoria? Através de quê? Tá. Na verdade, muitos indicam, alguns hospitais, clínicas, alguns médicos que eu já passei. Você vira uma referência, né? Eles indicam, graças a Deus, porque a gente vem fazendo um bom trabalho. E muitos, na verdade, procuram em algum lugar, em alguns aspectos, e me procuram. Quando me procuram, normalmente, pessoal, já está em um nível grave. Né? Então, assim, eu peguei uma clínica no Maracanaú que a pessoa fez um fluxo totalmente errado. Ela tirou R$1 milhão no banco para construir uma clínica, fez vários consultórios e não tinha os médicos suficientes para atender. E acabou que o que dá dinheiro dentro hoje são procedimentos, são exames e são cirurgias. Então, clínica médica, consultório médico, ele é bem voltado para o médico ganhar dinheiro. É para atrair os pacientes, na verdade, para que façam os exames. Então, hoje, o custo de você ter um consultório, uma clínica, ele é muito alto. Né? Os impostos são muito altos. O que você faz de pagamento de um custo fixo, de sistema de informática, de aluguel, de um todo, de funcionários, de tudo. Tem que ter insalubridade para os funcionários, que é de 20%. Então, é um custo muito alto. Então, quando ele me procurou, que ele era um casal de médicos e a gente conversou, ele já tinha feito tudo isso. Resumindo, as portas não passavam cadeiras de roda. Então, eu tive que fazer uma reforma. Eu tive que ajeitar toda a clínica para colocar ultrassom, para colocar espaço para deficiente, para a gente fazer um centro cirúrgico de pequeno porte, para a gente fazer salas que acomodavam poltronas e cama para pacientes pós-cirúrgicos, pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos. Então, assim, o que ele gastou de R$1 milhão,
se ele tivesse conversado comigo antes, tivesse me dado a planta, a gente tivesse programado, com certeza ele tinha gasto menos e a estrutura dele tinha ficado enxuta, boa e viável para ganhar dinheiro. E aí ele teve que ter teve que regastar, né? Teve que gastar tudo de novo até a gente adequar para ficar perfeito. E hospital e saúde, André, eles existem normativos. Então tem RDC, tem RDC 50, tem RDC 22, 32. Então, assim, a gente tem que estar dentro das adequações exigidas pela vigilância, pela saúde, por tudo que rege. Então, a gente não pode simplesmente ir ali, pegar uma casa e transformar num consultório e fingir que está tudo bem. Precisa ser adequada para isso, entendeu? Olha bem, no começo do programa eu falei que quando você for montar algo, procure um especialista. Olha o que a Kelly falou aqui. Alguém gastou R$1 milhão sem procurar um especialista. Poderia ter gasto 500, teria economizado 500, fora a assertividade. Por quê? Quando você gastou 1 milhão e vai passar mais 6 meses para reforma no âmbito geral, você gastou quanto no final das contas? Ok? Time e dinheiro. Time e dinheiro. Quando você procura um especialista, é bem simples o negócio. Você que é um médico, quando você vai montar uma casa, você vai construir a sua casa, você constrói ou você procura engenheiro, mestre de obra, marceneiro, o hidráulico? Olha quantos especialistas você procura. Não procura para você montar uma casa? O seu negócio é a mesma coisa. O problema é que vocês começam a pensar lá, é dinheiro que eu vou gastar com a consultoria. Agora eu lhe pergunto. Ele gastou aí mais ou menos uns 500 mil a mais. A sua consultoria, não precisa dizer nem percentual de quanto você cobraria, né, os seus honorários, que era muito inferior a isso. Ele teria um lucro financeiro e teria uma profissional competente do lado. É simples a conta, é fazer a conta. Essa equação, ela fecha. Então, você precisa só entender isso. Quando vocês entenderem isso, hoje, Kelly, eu dentro dos meus negócios, eu tenho a minha área empresarial também, que eu tenho empresas, eu só procuro profissionais competentes para todas as áreas. Às vezes como então se diz que o santo de casa às vezes não obra milagre, né? Eu faço diariamente treinamento com meus funcionários, mas específico, eu contrato uma consultoria. Tudo eu contrato um profissional competente para aquela área, para treinar funcionário, para a empresa, para ajustar para isso. Por quê? Porque é muito mais barato. Mas é muito mais barato. Por quê? Porque o pessoal vai lá e deixa pronto. É bem simples a conta. Kelly, qual é a diferença da gestão em saúde para uma gestão de outra empresa? Tem diferença? Tem sim. Na verdade, a diferença, pessoal, ela é mais da parte, igual eu falei há pouco atrás aqui, da RDCs, que são as normativas, e da documentação, né? Da documentação que é necessária para ter a empresa no âmbito hospitalar, no âmbito de clínica, na parte de saúde. Descarte do lixo, você tem que ter uma empresa para pegar esse lixo hospitalar, existe produtos que vencem, então você tem que saber fazer o descarte direitinho. Então, toda essa parte da saúde, ela tem as suas diferenças em relação a isso. Ao financeiro, à gestão, ao atendimento, ao compromisso, não, ela é normalmente igual às outras empresas. A diferença é que a gente trata com vida, a gente trata com seres humanos, a gente trata com pessoas que estão preocupadas, que chegam com seu bebê doente, com febre, que você às vezes, muitas vezes, eu trabalho em hospital há 20 anos, então para mim aquilo ali, ver um bebê com 38, 39 de febre é normal. Mas para uma mãe de primeira viagem não é desesperador. Então você não pode tratar ela como uma coisa que você está vendo há 20 anos atrás. Então existem esses diferenciais quando você trabalha de fato na saúde, né? Que você precisa dessa empatia, desse carinho, desse apego. E aí você tem muito isso. É um acolhimento, né? A cirurgia termina, meu plantão é até 7 da noite. A cirurgia não terminou. Nenhum profissional da saúde, ele vai pegar a malinha dele e vai falar assim, ok, 7 da noite estou indo embora. Não. Se a cirurgia terminar 9, 10, eles vão ficar dentro do centro cirúrgico com aquele paciente até a hora necessária. Então, existe um comprometimento maior, existe um compromisso maior. E por isso que a gente tem que ter profissionais qualificados do nosso lado, trabalhando com a gente, pessoas que querem, pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia.
É importante, exatamente. Porque tem os segmentos não é vou botar um banco. O funcionário que trabalha até às 18 horas, como eu trabalhava no banco, 18 horas fechou a gaveta, vai embora. O hospital é diferente. Se tem cliente lá dentro, tem cliente numa sala de cirurgia, você não vai dizer para ele, ó, amanhã eu volto, viu? Amanhã às 7 eu estou aqui para acabar a sua cirurgia. Isso não pode acontecer, né, Kelly? Nunca. Tá certo? Então, realmente, os profissionais na área da clínica, de hospitais, quem já entra nessa área já sabe, né? O meu time é diferente, né? Sim. Ó, plantão, eu fiquei internado na Covid, né, na época daquela Covid, então passei 15 dias numa UTI, né, quase morri. Eu acompanhei. Foi muito sério nesse lado, mas eu conversei com vários profissionais. E aí o que é que acontece? Eles estavam tão sobrecarregados naquela época, a pessoa falava para mim assim, André, eu tenho 3 dias que eu não vou em casa. Porque é 12, 12, 12. Aí funcionário às vezes não ia porque pegou o Covid, ela ficava 24. Ou seja, você tem um compromisso, você tem um juramento que você tem que cumprir. Você está cuidando do ser humano, de uma saúde. Então o preparo é outro. E esse eu tenho certeza, Kelly, que esse deve ser um dos pontos mais difíceis de se trabalhar, né? Que é a chamada conscientização, né? É um militar conscientização. Diz, ó, você está aqui para servir. E tem um ditado que diz assim, quem está no quartel do âmbito geral, né, pode ser hospital, está no quartel, tem que estar tem que estar o tempo todo ligado. Então, esse trabalho, a consultoria vai ajudar muito. Kelly, quanto tempo leva para abrir uma clínica ou um hospital? Eu quero abrir hoje uma clínica, seja ela qual for a modalidade, né, a especialidade. Eu quero hoje, dia 1º de janeiro de 2023. Vamos dar um exemplo, ok? Tá. Quanto tempo para essa clínica estar pronta, atendendo com as salas de pequenas cirurgias, se for clínica, né? E se for hospital, porque deve ter uma diferença realmente de time de clínica para hospital, com certeza, né? Qual é o time disso, Kelly? Na verdade, assim, quando a gente tem que entender o que a pessoa busca, o que ela quer. Às vezes ela pega uma casa e faz uma reforma e consegue fazer dela uma clínica adaptada, né? Então, assim, existe 2 paralelos. Existe a reforma, a obra ou o prédio em si pronto, e existe a documentação paralela, que a gente corre com os 2, né? Então, a gente vê a planta, a gente conversa com o arquiteto, a gente acompanha a obra, até isso a gente faz, Pimentel, por quê? Porque como a gente entende, a gente é acostumado na área de saúde há 20 anos, a gente sabe que se eu coloco uma sala de raio-x um pouco mais distante, ou no fluxo que uma dobra ali atrapalhe para o consultório da ortopedia, eu perco o fluxo. Então, a gente acompanha a planta, a obra e paralelo, vai fazendo toda a documentação. Normalmente, a documentação para sair todos os trâmites, para sair a fiscalização, para a vigilância ir na clínica, dar o alvará, dar todos os pareceres, o corpo de bombeiro, tudo, leva normalmente 3 meses, de 3 a 4 meses. Um hospital vai levar um pouquinho mais, mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí vem, depois de toda a documentação, ok? Vem o trâmite de credenciamento. Você quer credenciar os convênios? Sua clínica é particular? Então, assim, hoje em dia tem muita dificuldade em credenciamento com convênios. Por quê? E aí também posso estar explicando um pouco isso para vocês. Mas hoje, para você abrir uma clínica, um hospital, dependendo do prédio estando pronto, né? Vamos botar que o prédio aí com 80% dele pronto, a gente começa com a documentação, leva em torno de 4 meses. O prédio não estando pronto, fazendo a construção, a gente vai dando entrada na documentação, mas como precisa da vigilância, quando é hospital e que tem esse diferencial, que tem raio-x, que tem alguns outros aparelhos e centro cirúrgico, o âmbito que a gente dá entrada não é na vigilância sanitária do município, tem que ser Estado. Então, quem fiscaliza a obra quando ela é maior, quando ela tem alguns aparelhos, como raio-x, como a parte de centro cirúrgico, vai para o Estado. E quando é uma clínica de pequeno porte, a própria secretaria do município libera. Certo. Então, esse time aí, você acha que é o quê? 180 dias? Mais ou menos isso. O hospital também nasce em 180 dias? Ou vai para 1 ano o hospital? Nasce. Tudo depende. Eu fui diretora do Grupo Livre Saúde, né, na pandemia, do Grupo CC. E a gente conseguiu abrir um pronto atendimento do Covid praticamente em 5 dias. Né? A gente foram poltronas, maca, oxigênio.
e a rapidez, na verdade, da necessidade faz a ocasião. Então, assim, hoje, na verdade, você consegue montar, se você tiver um bom fluxo de caixa, você consegue trazer materiais, equipamentos, camas hospitalares, oxigênio, fechar com indústria, com empresa, porque tudo isso são contratos. Eu tenho que fechar com a empresa que é, vou dar um exemplo da Replama, que é que tem um lixo hospitalar. Você tem que fechar com a empresa de oxigênio, pode ser White Martins ou outra. Tudo isso você vai fazendo paralelo os contratos que você vai fechar. A empresa de manutenção de ar-condicionado, empresa de detetização, tudo, é tanta documentação. Pode ter certeza. Tudo isso a gente tem que ter para poder dar entrada em alguns outros órgãos, entendeu? Então a gente vai dando entrada em toda essa documentação, enquanto vai comprando os equipamentos, os materiais e vamos colocando cada um nos seus lugares para as devidas fiscalizações. Olha quantos tópicos a Kelly falou aqui agora que precisa ser analisado. Agora você, porque as pessoas, todo mundo que se forma, né? Lá com 23, 24, 25 anos, fez a residência, fez tudo isso. Pô, o sonho é ter uma clínica, o sonho é ter um hospital, né? Aí muitas vezes você tem um financiador por trás, que é um pai, uma mãe, uma família. Ok. Aí todo mundo sabe, rapaz, eu vou montar 10 salas, porque são, né? Eu fiz uma continha aqui, você fazendo sozinho, 10 salas. Eu vou botar no primeiro andar isso, no segundo andar isso, fazer aquilo. Olha quantos tópicos a Kelly falou que precisa ser observado antes de botar cimento. Olha quantos tópicos. Você está analisando isso? Por isso que eu digo, procure um especialista. Aqui já no final do programa, a Kelly vai deixar os contatos dela. Vocês procurem um especialista, tirem dúvidas. Qual é a dúvida que você tem? Vai ser mais barato, vai ser mais rápido, os seus objetivos vão ser alcançados. Por quê? Quais são as normas que você tem que ter dentro da sua clínica ou hospital para que funcione? Eles não sabem. E pode ter certeza que são normas duras, né? Os órgãos competentes fiscalizam mesmo. Por quê? Porque você está cuidando de saúde. Tá certo? Então, Kelly, e agora vamos botar assim, tá tudo montado, Kelly, tudo certinho, tudo organizado, a XK TV lá já deixou 100%, ok? Só que agora tem que fazer aqueles credenciamentos, plano de saúde, credenciamento, pagamentos, como é que funciona isso? Na verdade, assim, a gente tem alguns planos de saúde que eles estão verticalizando, né? Que já vem há tempos verticalizando, que é o Apvida. A Unimed agora vem verticalizando também. E a gente tem os planos que são da Unidas, que são planos que a gente chama, eles se unem, né? A Unidas, eles se unem para tentar ter o mesmo valor, um valor equivalente para os mesmos endereços, mesmas a cidade. Na verdade, eles querem fazer aquele valor unitário. Então, a Unidas que segue com CACI, CAFAS, CAMED, outros planos de saúde. Então, hoje, eu trabalhei dos dois lados, tá, Pimentel? E antes, na verdade, eu brigava muito em defesa do hospital, eu como diretora. E quando eu fui para a Live Saúde, que era operadora de saúde, eu comecei a entender que é muito para quem paga, para quem quer ter o plano, e para o hospital receber é pouco, e para o plano de saúde que mantém aquilo ali tudo, é muito caro para ele manter ali. Então, quando se pega um paciente que deu um problema, foi para UTI neonatal, um paciente que teve que botar marca-passo, um paciente que teve que fazer algumas coisas mais graves, então ele sai muito caro para a operadora de saúde. Então, por isso que hoje eles estão tentando enxugar. E o que a gente faz para conseguir um credenciamento? Valores acessíveis. A gente não, quando eu converso com o proprietário da empresa e eu digo muito assim, vamos fazer valores acessíveis, vamos começar com valores acessíveis para que a gente consiga credenciar o convênio. Então, o convênio ele vem para você, dependendo da localização que você esteja, dependendo do valor que você faz, do CH que você faz no laboratório, do que você tem para oferecer para ele. Hoje em dia, os convênios estão buscando uma forma deles sobreviverem também no mercado, né? A Unimed ela é muito forte, o Apvida é muito forte, mas as demais, elas são um pouco mais fracas. Então, a gente também, como hospital e clínica, a gente tem que ver a demanda, obviamente, para a gente não ter prejuízo, e tem que trazer ele como parceiro para o nosso lado, porque o convênio, ele faz o hospital startar, né? Ele tem paciente, ele faz uma rotatividade maior. Hoje, você abrir uma clínica, ter a coragem de abrir uma clínica, um hospital, só para atender particular, ter muita coragem, porque hoje não consegue ter esse sustento real só com a questão do particular. Você falou um tópico muito importante agora. Existem profissionais
no mercado, na área, vou falar da área de saúde. Eu fui no nutrólogo e aí eu liguei para o nutrólogo. Aí a secretária atendeu, atendimento muito bom, né? Muito bom atendimento. Aí eu falei, ó, quero marcar uma consulta com o doutor tal, foi uma referência que me deram. Aí eu falei assim, qual plano de saúde que ele atende? Não, nós não atendemos plano de saúde. Aí eu falei, tá bom. Quanto é que é a consulta? R$1.000. R$1.000 a consulta. Eu falei, ok. Pode ser amanhã? Ela, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, só tem para daqui a 3 semanas. Opa, isso já fiquei assim, do lado positivo. Eu digo, poxa, um profissional da área de saúde não tem agenda solta, a agenda dele está fechada só daqui a 3 semanas e ele cobra particular. Esse profissional é muito bom. Eu acabei indo lá, realmente ele é muito competente, tá certo? Aí o que é que eu quero dizer para vocês? Tem profissionais assim. Eu vou também em clínicas que estão muito cheias, e aí eu explico, às vezes existe que você, aquele time, né? Você marca às 14 e é atendido às 17, aí você chega no médico e fala, ele fala assim, André, infelizmente, como aqui eu sou através do plano de saúde, tá? Eu não consigo, tipo assim, esse particular ele me atendeu exatamente no horário que eu cheguei. 10 minutinhos atrasado, né? Porque é médico assim, né? Tem que botar uns 10 minutinhos. 10 minutos ele me atendeu. Esse que você vai no credenciamento, às vezes você passa 2 horas para ser atendido, mesmo você com um horário marcado. Ok? Mas eles explicam aquilo que a Kelly falou aqui com muita maestria. Para mim, que estou pagando com plano de saúde, é um valor. Para a clínica que está recebendo é um valor. E para o hospital que está pagando é um valor. O credenciamento, né? A empresa que é credenciada, né? Unimed, Apvida, falamos aqui, é um outro valor. Então essa equação ela precisa realmente fechar. Eu não vou entrar no mérito, porque não sou eu que pago conta de hospital, de clínica, do credenciamento, cada um sabe, né? Fazer a sua gestão financeira. Mas isso precisa ser muito bem analisado. Principalmente, às vezes eu pergunto para o médico quanto é que ele recebe, né? E é muito, muito abaixo do que você pagaria particular. Tá certo? É muito e muito abaixo. Então, essa equação aí precisa você que tem uma clínica fazer muito bem e entender que o outro lado, que é quem paga a conta, que é os credenciamentos, ele também tem uma despesa muito grande. Ok? Faça a sua conta, o hospital, o credenciamento faz a conta, chegou a um bom acordo, a profissional competente está aqui para lhe ajudar, você da clínica e do hospital, vocês fecham. Agora, realmente é muito importante ter credenciamento, não é isso? É importante, principalmente para quem está no começo. É bastante importante a gente ter esse credenciamento, buscar o credenciamento, mas eu costumo dizer assim, é importante, vírgula, primeira pergunta, Pimentel, o que você quer? O que você quer? Quando você me procura, eu pergunto, o que você quer? Vamos anotar no papel? Sua família está de acordo com o seu sonho? Está todo mundo de acordo com o seu sonho? Ou é um sonho, ou é uma vontade? É só um lado financeiro? É o quê? Né? Então, eu pergunto mesmo para essas pessoas o que é que elas querem. E aí a gente coloca no papel e a gente verbaliza aquilo ali. Pronto, então agora a gente vai procurar uma casa, procurar o local, Eu peguei um pessoal agora que tem uma clínica muito boa, que eles querem botar oftalmo, pediatria, e para um público A. E aí a gente andou, eu vi alguns imóveis, passei para eles alguns imóveis e aí eu falei, requisitos, estacionamento, segurança, entrada fácil dentro da clínica, saída fácil, porque se são pessoas ricas, elas querem ter o mínimo de segurança possível, entendeu? Então eles não têm interesse de um atendimento a plano de saúde, eles têm um interesse em fazer um atendimento que poucas pessoas querem fazer, que é um atendimento de pacientes com autismo severo, para fazer aquela consulta que é uma consulta demorada. Não é um exame de vista que eu boto a criança ali, em 2 segundos eu consigo tirar ela. Então, é uma consulta que, em vez de 15 minutos, ela vai ser 40, 45 minutos. Então, assim, eles estão buscando. E aí, tudo isso, até a parte de arborização, eu falo. Eu falo, gente, as crianças têm que ter planta, tem que ter um escorregadorzinho, tem que ter um brinquedo, porque a gente consegue tratar ela, consegue mostrar para ela que ali não é uma coisa ruim, uma clínica, um hospital que eles já têm pavor. É um acolhimento que a gente vai estar fazendo com eles e eles vão estar fazendo o tratamento conosco. Então, tudo isso a gente vai atrás. Então, até procurar o ponto no qual eles me levaram para um ponto e eu achei difícil o estacionamento, a clínica era boa, de esquina, mas eu pontuei os pontos fortes e os pontos fracos e aí decidimos por um outro ponto.
Aí, então, até onde abrir uma clínica, um hospital, você dá essas dicas para ele, né? Sim, Se, tudo. se já não tiverem com o contrato fechado, né? Isso. Eles estavam quase. O dono do imóvel queria me matar, mas tudo bem. Faz parte do negócio, mas aí Faz. começa o sucesso. Como é que você quer abrir? Você quer abrir uma empresa em um local que não vai te dar resultado. Vai gerar problema para o dono do ponto e para quem alugou o ponto, não é isso? Verdade. Kelly, no tocante a profissionais qualificados, tem muito no mercado para essa área de saúde? Na verdade, eu até brinco, né? Eu sou de Goiânia, você sabe disso. E eu vim para cá há uns 17 anos atrás, mais ou menos 18 anos atrás, que eu vim assumir o Hospital Leiria de Andrade, no qual eu tenho um carinho e um amor gigante pelos donos do hospital. E aprendi muito com eles, e eu acho que eu fiz uma ótima gestão, fiquei com eles 3 anos. Então, assim, eu vim através de uma equipe de São Paulo, da Alcon, que viu uma palestra minha num congresso de oftalmologia e acabou me indicando para o âmbito de Fortaleza, para a área daqui, eu acabei vindo. Então, assim, eu tenho uma paixão mesmo pela saúde, eu tenho uma paixão por gerir a saúde, por estar dentro da saúde, por estar dentro de hospital, por acompanhar todos, eu brinco, meus doentinhos, minha turminha, porque eu visto a camisa mesmo, eu amo esse lado que eu faço. Então, assim, eu acho que profissionais competentes, hoje o estado do Ceará já tem mais, né, daquela época que eu vim para cá. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ter curso na área, ter monitoria na área, ter treinamento na área, em todos os âmbitos. Na verdade, equipe de enfermagem, equipe de atendimento, os médicos dentro do centro cirúrgico, a abordagem do paciente para o centro cirúrgico, a equipe de TI, a equipe de limpeza. É uma engrenagem, gente. Tudo tem que estar engrenado e rodando dentro de uma empresa. Não só o hospital ou uma clínica, mas dentro de uma empresa. Existe essa parte também dentro da empresa que a gente sente muita falta, que é a questão de faturamento, né? Então, todos aqueles papelzinhos que a gente preenche, na verdade, ele é dinheiro. Lógico. Ele é dinheiro. E muitas vezes o funcionário pega aquilo ali, abre a gaveta e joga dentro, achando que é um papel. Né? Assim, não é que ele acha que é um papel, ele sabe que aquilo é importante, mas às vezes não dá valor para aquilo ali. E aí a gente pega e vê o nível elevado de glosa. Em vez de você faturar ali um lote de 100 mil reais, o lote está dentro da gaveta e não foi faturado. Então, é muito importante treinar e acompanhar os profissionais da área da saúde. Kelly, o que é mais rentável dentro de uma clínica e hospital? Olha, hoje, o mais rentável dentro de uma clínica e hospital é quando a gente consegue fazer procedimentos, tá? A gente consegue fazer procedimentos como exames, e a gente consegue fazer procedimentos cirúrgicos, né? Então, existem cirurgias asa 1, 2, 3, que a gente chama que é até asa 5, né? Então, de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, hoje, na verdade, o centro cirúrgico, ele tem uma dificuldade maior de profissionais, de equipe, ele tem uma dificuldade de montar, na verdade, né, de existir, mas ele tem uma peculiaridade maior, mas é a forma onde hoje traz mais dinheiro para dentro de uma empresa. Então, os exames agregados hoje traz mais dinheiro que uma consulta. São os exames agregados, né? Isso. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta, Kelly, assim, para a clínica. O hospital faz todos os procedimentos. A clínica, ela tem até um limite? Tipo assim, de exames, de cirurgias, a clínica ela tem limite ou ela pode chegar ao nível de hospital dentro de uma clínica? Não, ela pode, na verdade, o limite dela é o espaço dela, o espaço que ela tem. Se eu tenho um centro de pequenas cirurgias e eu tenho 4, vou falar de oftalmo, a gente tem uma clínica no Lago Jacareí que eu tenho 7 poltronas de oftalmologia. Então a gente faz as 7 cirurgias, o paciente opera, sai, tem onde ficar, são poltronas reclináveis, confortáveis. Então assim, a minha demanda é de acordo com o tamanho da minha estrutura, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser e ir crescendo. Inclusive, eu posso começar com a clínica, eu posso começar com um centro cirúrgico pequeno, só de PQA mesmo, que a gente chama, e daí a gente ir crescendo, a gente ir aumentando, a gente fazendo o segundo andar, e a gente vai organizando a documentação e crescendo para essa estrutura, sem problemas nenhum. Mas a liberação para essas cirurgias, para esses procedimentos, é dado pelos órgãos competentes? Você aqui, que você chega lá e diz assim, ó, eu quero na clínica, vou fazer cirurgia 1, 2, 3, 4, 5.
O órgão competente vai lá e diz, para você fazer cirurgia 1, 2, 3, 4, 5, você precisa disso aqui. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai, tipo assim, eu vou dar o exemplo que a gente tem uma clínica que é consultórios, exames, e tem uma salinha de pequena cirurgia, que tira cisto, só isso. E aí eu cresci, entrou dinheiro, eu tenho muita procura, tenho uma demanda muito grande, meu espaço é bom, eu tenho um espaço de mais 200 metros para trás. Então eu faço uma planta, vou na vigilância sanitária, peço a autorização da vigilância sanitária, faço a obra e aí pego a documentação legal para que eu possa fazer esse outro trabalho, entendeu? Aí é eles que liberam por etapa, né? Isso. Opa, até etapa 1 tá ok, e você vai mudando, né? Para etapa 2 sucessivamente, né? Isso mesmo. Porque realmente precisa que o órgão competente veja se você está apto a exercer aquela função, aquela cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia, você vai mexer no olho de alguém, você vai fazer um cortezinho em alguém, você vai costurar alguém. Então, o órgão competente, ele vai dizer, ó, você está credenciado para que isso aconteça. Isso mesmo. E deve ter um acompanhamento, né? Sempre Tem. tem as fiscalizações, né? Tem, anual, toda a documentação, elas vencem todo ano, é tudo anual. Todo ano a gente tem que tá revalidando toda a documentação. Então, o controle dos órgãos de saúde são muito rígidos, e tem que ser, né? Tem que ser. Então, por isso que eu procuro especialista. O nosso programa está chegando ao final. Procure um especialista, procure a Kelly Linhares, vai no segmento da saúde, procura a Kelly. Mas deve ter outros profissionais. O André Pimentel cuida de gestão empresarial, gestão financeira. Está até passando o seu Instagram aí na televisão, Kelly, agora. Está passando aí. Então, o que é que acontece? Entra lá no Instagram da Kelly, que está passando aí, né? Está lá XK. O que é que acontece? Você vai economizar caminhos. Você vai economizar caminhos. Se torna muito mais fácil, muito mais fácil. Eu garanto para vocês isso. Kelly, e as pessoas agora querem saber. Não é como contratar a Kelly agora, né? Como achar a Kelly. Na verdade, a gente está com a plataforma aí do Instagram, que é o Instagram da XK Consultoria. É só colocar XK Consultoria. Já aparece lá, a gente tem todos os telefones, a gente está com contatos em mídias, a gente vai abrir até a página agora do YouTube. E eu costumo falar assim, gente, eu converso. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria uma opinião, uma dica, mas ela cobra. Não, na verdade a gente não faz esse tipo de cobrança. Eu converso, eu gosto de conversar, eu gosto de entender. Tá aparecendo na tela XK agora aí. Sim, agora aí da XK. Então, a gente tem um telefone corporativo aí da empresa, a gente tem os links de acesso. Pode estar falando aí conosco. E eu gosto de conversar com a pessoa, né? Eu faço vídeos aí, eu deixo várias dicas. E eu faço de uma forma bem natural, pessoal. Eu não quero aquele negócio assim, muito enfeitado, sabe? Um negócio muito... Eu gosto de chegar e falar assim, o que você está precisando? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Hoje eu tenho uma reunião 3h30 com a pessoa que quer montar uma clínica. Vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. E eu vou conversar com ela, vou entender a demanda dela. E aí depois, eu sabendo o que ela quer, de fato, é que eu vou sentar com ela e vou falar, eu consigo fazer para você por tanto, eu vou levar tanto tempo, eu vou fazer isso. Como a gente fechou agora uma clínica em Sobral, que é sobre o ser, que vai terminar o programa, quase não vai dar tempo a gente falar. O Ministério da Saúde, gente, tem muita verba para a saúde, muita verba também. E eu consigo colocar isso dentro de alguns hospitais, algumas clínicas que me procuram. Eu acabo levando, André, tipo assim, a pessoa me contrata para fazer X coisas, mas eu acabo abrangendo. O que eu posso fazer para aquela pessoa ter sucesso, eu vou fazer. Olha aí o que ela disse. O Ministério da Saúde tem verbas. Agora, você sabia disso? Não. Mas se você contratar a Kelly, você vai saber dessas informações e muito mais. Kelly, muito obrigado. Seu tempo aqui foi muito bom com a gente, enriqueceu muito o nosso programa, várias dicas de sucesso. Vamos combinar para você voltar aqui, porque em uma hora a gente não consegue falar tudo, né? É verdade. Tá certo? Então, muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo e o programa está aqui sempre à disposição. Nós estamos sempre à disposição. Agora, só me diz um negócio. Você trocou a música sertaneja pelo forró. Foi uma boa troca? Não, eu fico com os dois, E ela que é de Goiânia, né? Um abraço a todos vocês lá de Goiás. Um abraço. Eu sou cearense agora. É igual a mim, eu sou cearense de coração. E assim nós encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.